Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Passando mais uma vez aqui para trazer aquela mensagem reflexiva a respeito da palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria de ser sucinto nesta palavra. Eu sei que às vezes os vídeos eles ficam longos, né? Mas é porque quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, Deus vai nos dando entendimento, né? E vai nos dando palavra e vai nos coordenando sobre aquilo que nós temos que falar conforme a sua palavra. Mas eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre, não especificamente só sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro. Nós já fizemos 2 vídeos falando sobre o cavaleiro e o cavalo branco e o significado do arco na sua mão e também das flechas ou das testemunhas que estão pregando o evangelho no tempo do fim, na última semana de Apocalipse, a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, que começa na abertura do primeiro selo, que nós vamos fazer leitura aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Mas eu vou falar também dos outros cavalos, né, e seus cavaleiros, que é o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que na tradução do grego no original é a cor verde. Então eu gostaria de ler com você o capítulo 6 de Apocalipse. Eu não vou ler todo o capítulo, mas apenas onde faz referência aos cavaleiros, para que nós venhamos meditar juntamente com o capítulo 11. Nós já fizemos leitura, né, do capítulo 11 no último vídeo, mas tem algumas questões que eu gostaria de tratar nesse vídeo e que eu achei por demais muito importante, muito interessante, que o irmão Luiz do canal Reino Eterno já explicou, já especificou já há algum tempo. Então eu estou trazendo agora, né, através do canal aqui Palavra Viva, para que os irmãos também possam entender, né, na voz do irmão Luiz lá. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo depois nas referências, e também agora da maneira como eu estou expondo para os irmãos aqui, e eu espero que vocês entendam as revelações das profecias. A palavra de Deus, ela se completa nela mesma. Nós não precisamos inventar nada. Nós vamos ler aqui, nós vamos ver que tudo já está aqui, explicado e revelado e abertamente, para que nós possamos entender. Então, o que nós precisamos fazer além de ler, estudar a palavra, conciliar, não ler somente o livro de Apocalipse, mas ler o livro de Daniel e Apocalipse, o profeta Zacarias, os outros profetas maiores como Isaías e Ezequiel, que também fazem referências das coisas do fim. Como eu já disse, todos nós estamos aprendendo, estou aprendendo, então eu vou procurar falar da forma mais simples o possível, para que nós possamos entender, né, e possamos aprender com a palavra de Deus. Então o capítulo 6, né, no primeiro versículo que nós já lemos, nós vamos repetir, e versículo seguinte ele diz assim: a abertura dos primeiros selos. Então nós vamos tratar aqui já da abertura dos primeiros selos. Estão dentro da abertura do primeiro selo, né, e dos demais selos, né, os cavalos e os seus cavaleiros. Então diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Então, primeira coisa que eu noto e percebo aqui é que somente os animais tinham poder para chamar a revelação e chamar a presença dos 4 cavaleiros. Cada um deles, ele vai dizer: vem e vê. Acompanhe comigo a leitura bíblica. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então nós já sabemos que o cavaleiro que está sobre o cavalo branco, ele simboliza a Cristo. É uma representação de Cristo através do Evangelho e através das suas 2 testemunhas. Outra característica muito importante é que no primeiro versículo havia uma voz de trovão que dizia: vem e vê. O versículo 3 vai dizer assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho,
e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então nós percebemos, entendemos até aqui que se o cavaleiro branco é a representação de Cristo, não é o próprio Cristo ali, mas é a representação dele através do seu evangelho e das suas testemunhas, significa que a mensagem do evangelho ela está sendo pregada. E perceba que nesse mesmo instante está sendo aberto o primeiro selo. São 7 selos. O primeiro selo está sendo aberto. E quando se abre o primeiro selo, nós vemos o primeiro cavaleiro. E que através da voz de trovão, e um animal diz: vem e vê, e ele se apresenta. O evangelho é as boas novas. O evangelho, ele traz a paz que o mundo não pode dar, a paz que o próprio Jesus diz que excede todo entendimento. Só aqui já daria uma grande mensagem. E nós vimos que este evangelho, ele necessita de testemunhas. Quando nós vemos aqui introduzido no início da primeira semana, no início da metade da primeira semana, melhor dizendo, nós vemos a abertura do primeiro selo. Nós vemos o primeiro cavaleiro e nós vemos aqui o início da última semana de Daniel e a primeira metade da semana, que são 3 anos e meio, é onde acontece, é onde está inserido estes acontecimentos. E nós vemos que o evangelho ele vai ser pregado por 1260 dias. É claro, como eu disse no vídeo anterior, são pessoas preparadas, são pessoas que vão estar muito mais instruídas do que nós, são pessoas que vão estar muito mais abalizadas na oração, na consagração. Elas estarão preparadas para morrer se necessário e elas vão ser martirizadas. Nós vamos ver isso mais à frente. A Bíblia descreve aqui que o cavalo branco ele saiu para pregar a justiça. O evangelho está sendo ouvido, só que porém as pessoas não dão ouvidos para a palavra. Em consequência de não ouvir a palavra, por que é Cristo aqui? Porque Cristo vai permitir que agora o cavaleiro vermelho ele seja chamado. Olha o que diz a palavra: e havendo aberto o segundo selo, veja bem, é o segundo selo que está sendo aberto, e diz assim: ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. O segundo animal agora, pelo poder da sua voz, da sua autoridade que é dada, ele se chama o segundo cavalo, e o cavalo de cor vermelha. Veja bem que toda cor tem um significado. A cor vermelha significa o sangue. Foi dado autoridade, foi dado poder para aquele cavalo correr por aquela terra e trazer a espada. Olha o que diz o restante do versículo: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Não que a terra estivesse completamente em paz. É claro que há lugares em que você não vê guerra. Existem lugares que você não vê guerra. Está acontecendo a guerra entre Israel e Hamas e outros países que estão ali ameaçando a Israel, e que volta e meia acontece bombardeios, acontece tiroteios, e também estamos vendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora nós temos uma ameaça, talvez, de um conflito interno, de uma guerra civil dentro da própria Venezuela, por questões políticas ali. Eu estou dando um exemplo, mas então nós vemos que aqui o cavalo vermelho é um dos juízos da parte de Deus contra a humanidade. Por quê? Porque a humanidade ela não se dobra diante do evangelho. Ela não quer se dobrar diante do evangelho. Ela quer continuar nesse caminho de pecado, de injustiça, de corrupção, de mentira, de engano. E Deus, ele está dando um ultimato
porque é a última vez que estes cavaleiros eles vão sair para executar esta tarefa. Eu estou falando aqui de um ministério que Deus deu a estes cavaleiros. Veja bem que agora, no versículo 5, diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, o primeiro selo já foi o cavalo branco, o segundo selo já foi a espada, o sangue vai correr. Infelizmente, pessoas vão morrer ao fio da espada. Veja bem que no versículo 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Olha o poder e a autoridade que é dada ao terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Então ele trazia uma balança para pesar alguma coisa. E o que seria? No versículo 6 diz assim: e eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Ou seja, um dia inteiro de trabalho. As pessoas vão ter que trabalhar para conseguir comprar 1 quilo de farinha. Não tem como as pessoas subsistir, resistir ou matar a fome com esse pouco. E 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Então nós vemos agora que o homem ele não ouviu o evangelho. Deus permitiu então a guerra. Deus permitiu a espada. E mesmo assim o homem não ouviu. Infelizmente Deus permitiu que se abrisse o terceiro selo, e agora vem a fome. E o cavalo preto simboliza as trevas, porque ele é de cor preta, e preto simboliza as trevas, significa a ausência de luz. Veja bem que o homem continua não ouvindo a voz de Deus. E olha o que diz o versículo 7: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Na tradução, como eu já disse, no original do grego é da cor verde. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Este cavaleiro tinha por nome Morte. E olha o que diz aqui. Aqui nós já vamos fazer um contraste do que está escrito lá no capítulo 11, que é onde as testemunhas elas cessam de pregar depois de 1260 dias. Olha o que este cavaleiro vai fazer. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. O anticristo, com certeza, ele vai aproveitar esse momento para se manifestar e vai cessar aquela falsa paz que ele disse que traria. E a Bíblia diz que o inferno seguia e foi-lhes dado poder. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia ela está dando a resposta de cada um desses cavaleiros: cavaleiro vermelho, cavaleiro preto e cavaleiro amarelo ou esverdeado. E ele diz assim que foi dado poder para matar. Ele vai usar a espada para matar aqueles que estavam perturbando e aqueles que não ouviam a voz do evangelho. Deus vai permitir. E ele vai ter poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Na verdade, aqui nós estamos vendo a explicação do que cada um destes cavaleiros ele vai ter o poder de fazer. O anticristo ele vai ter sobre o domínio dele, sobre o controle dele, este último tempo, podemos dizer assim, sobre o controle dele, os últimos 3 anos e meio da tribulação. Agora veja bem o que diz o versículo 9: e havendo aberto, nós estamos falando agora do 5º selo, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ora, quem são esses que deram testemunho? As testemunhas que estão inseridas no primeiro cavalo branco. As 2 testemunhas. E são as mesmas testemunhas que estão no capítulo 11.
A Bíblia vai dizer que as testemunhas elas pregaram 1260 dias. Antes desse tempo, nada poderia ser feito contra elas. Elas fizeram descer fogo do céu, fizeram as águas se tornarem sangue. Elas tinham o poder como tinham Moisés e Arão no Egito, só que porém elas têm mais o reflexo de Moisés e reflexo do Espírito que estava sobre Elias, porque é assim que diz o capítulo 11, porque fala que quando elas orarem, o céu vai se cerrar e não vai chover. E quando elas orarem, vai acontecer que as águas vão se tornar em sangue. Então a Bíblia traz estas características sobre as duas testemunhas, mas quando fala em duas testemunhas não significa, repito, não significa que sejam duas pessoas ou dois homens, não, mas são várias pessoas, porque a Bíblia fala aqui no versículo 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra, aquelas pessoas que tiveram coragem de estar ali dentro da cidade, pregando o evangelho, doa quem doer, ministrando, as testemunhas ministrando pela autoridade de Deus, debaixo da unção do Espírito que estava sobre Moisés e do Espírito que estava sobre Elias, fazendo os prodígios. Pragas irão descer, porque Deus está descontente com a humanidade, com aqueles que endurecem o coração. E olha bem, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ainda pessoas iriam ser mortas, não tinha acabado o tempo, mas Deus prometeu que iria confortá-los e que iria ressuscitá-los. Então nós estamos vendo aqui o ministério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E por que é que eles fazem isso? Repito, porque o homem, ele não ouve a voz de Deus, ele se rebela contra Deus. Cada um desses cavalos, ele tem o seu significado. O próprio profeta Zacarias, ele traz uma mensagem reveladora sobre os cavalos. E sobre os cavalos, sobre o cavalo vermelho que Zacarias vê, ele via o Senhor assentado sobre o cavalo. Ora, como pode o Senhor estar assentado sobre o cavalo? Porque é Deus que coordena todas as coisas, porque é Deus que permite esses juízos vir sobre a terra, para que o homem se volte a Ele e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então nós temos que entender que estes 4 cavaleiros, eles sempre estiveram andando pela terra. Desde o momento em que o homem ele travou a sua primeira guerra. E quando nós falamos de guerra, nós estamos falando de espada, porque o cavalo ele é símbolo de força, ele é símbolo de conquista militar, de guerra. Quantas guerras nós lemos que aconteceram na história e quantas guerras acontecem até hoje pela permissão de Deus? É o ministério dos cavaleiros. Esses cavaleiros que foram chamados um por um pelos 4 animais, com voz de trovão. E eles agora vão fazer e executar a sua última tarefa na face da terra. Veja bem que na abertura do primeiro selo até o 4º selo, nós vemos esses cavaleiros trabalhando, inseridos nos 3 primeiros anos e meios, que é a primeira parte da última semana desta que Daniel profetizou. Da última semana que Daniel profetizou, os 3 primeiros anos e meio, as testemunhas vão pregar. Elas vão executar prodígios jamais vistos, somente lá no Egito, que agora vão estar revividos nesta primeira parte da tribulação.
E o anticristo vai se aproveitar, porque ele vai se levantar, porque ele não vai querer ouvir estas testemunhas pregando. E elas vão pregar 1260 dias. E como ele não quer que elas preguem, ele vai matar as testemunhas. Mas o mais miraculoso, tremendo de tudo, é que o Espírito de Deus vai reviver estas testemunhas de Deus. Então, irmãos, esse é o significado dos 4 cavaleiros. Eu espero que tenha ficado entendido até aqui. Coloque o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, eu vou procurar estudar a respeito do assunto para que nós possamos juntos entender as profecias de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.